Antes do dilúvio, antes de Noé, antes mesmo de Abraão, havia um homem diferente. Um homem cujo nome ecoa através dos séculos como um mistério envolto em fé. Enoque. Ele não morreu. Ele foi levado. Em meio a uma geração corrompida, ele andou com Deus e desapareceu. Essa não é apenas uma história antiga. É um convite à reflexão. É um chamado à intimidade com o Criador. Prepare-se para descobrir os segredos por trás de um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia. Esta é a incrível história de Enoque, o homem que viveu entre os homens, mas caminhava com Deus. Enoque nasceu em uma época turbulenta. Gerações após Adão, a humanidade havia começado a se multiplicar, mas também a se corromper. A terra, ainda jovem, já carregava os primeiros sinais da decadência causada pelo pecado. A cultura ao redor de Enoque mergulhava em violência, idolatria e rebelião. A presença de Deus era um sussurro raro entre os gritos da ganância e da perversidade. Mas em meio ao caos, Deus encontrou um homem diferente, um homem que não se conformava com a corrupção ao seu redor, um homem que ousava buscar algo além do visível. Esse homem era Enoque, da linhagem de Sete, descendente de Adão. Um nome que começaria a brilhar em contraste com a escuridão da sua geração. A Bíblia diz: Enoque andou com Deus. Mas o que isso realmente significa? Não era apenas religiosidade, não eram rituais, era relacionamento, intimidade. Um estilo de vida em que cada passo era guiado pela presença divina. Enoque não tinha uma Bíblia. Não frequentava um templo, mas conhecia a voz de Deus. Ele era guiado por fé, por obediência e por amor. Enquanto os homens viviam suas vidas como se Deus fosse uma lenda, Enoque vivia como se Deus estivesse ao seu lado o tempo todo. Esse caminhar constante, essa conexão diária, transformou Enoque em um sinal vivo de que ainda era possível agradar a Deus, mesmo em um mundo que o havia esquecido. Poucos sabem que Enoque também foi um profeta. Judas, no Novo Testamento, cita suas palavras: Eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos. Ele via o futuro, discernia o juízo que viria. Texto padrão: Enoque não era apenas um homem devoto, era uma voz profética, alertando sua geração sobre o julgamento iminente. Um mensageiro que clamava por arrependimento. Mas não há registros de multidões o ouvindo. Talvez tenha pregado à sombra, em silêncio, com lágrimas. A maioria ignorou sua mensagem. Mesmo assim, ele permaneceu fiel. Falava o que Deus mandava, e assim sua voz ecoou até os dias do Novo Testamento, e agora até os nossos. Texto padrão: e então aconteceu o inexplicável. Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Ele desapareceu, não morreu, foi levado. Essa expressão assombra e fascina teólogos há milênios. Como? Por quê? O que Deus viu em Enoque para tomá-lo daquela forma? A resposta talvez esteja na intimidade. Deus não suportava mais estar distante de Enoque. Era como se dissesse: chega, vem morar comigo. E assim, Enoque se tornou o primeiro ser humano a vencer a morte, não pela espada, mas pela fé. Um sinal profético de que existe vida além da vida para aqueles que andam com Deus.